Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje na unidade 6, tá? Fazer um resuminho aí do tema 1 para vocês. As regências e as rebeliões contra o poder central. É muito importante que você entenda mais ou menos o contexto que a gente está falando nesse período, né? A gente está falando de uma época em que, primeiro, Dom Pedro I volta para Portugal, abandona o trono brasileiro, deixa aqui no Brasil seu filho, o Pedrinho, né? Dom Pedro II. E aí, pessoal, o que que acontece? Aqui no Brasil a gente vai ter alguns grupos que vão formar algumas coisas extremamente interessantes aqui no nosso país, né? Primeiro, a gente vai ter o grupo dos restauradores. Quem eram os restauradores, né, professor? Quem eram esses restauradores, né? Esses restauradores, pessoal, eles eram contra a abdicação de Dom Pedro. Eles queriam que Dom Pedro voltasse imediatamente para o trono. Então, eram aquelas pessoas que, de fato, queriam que a situação política do Brasil continuasse como está. Tudo bem? Para eles era cômodo, na verdade, a gente ter, durante esse período, uma modificação muito drástica. Não, não, não. Muito pelo contrário, eles queriam que a situação continuasse da forma como estava. Tudo bem? Depois disso, pessoal, a gente vai ter aí os liberais moderados, que eram as pessoas que mandavam na vida política e já estavam dominando a vida política naquele período. Eles defendiam a chamada monarquia constitucional, tá? E, de uma certa forma, faziam parte da alta aristocracia rural, aqueles grandes proprietários de terra, que tinham muito dinheiro no Brasil e também muito a perder naquele período. E por último, a gente vai ter os chamados liberais exaltados, que eram ligados às camadas médias da população e também alguns grandes proprietários de terra. O que eles queriam? Uma monarquia em forma federativa. Professor, mas o que seria isso? Uma monarquia onde desse mais autonomia às províncias, ou seja, que Minas Gerais tivesse a sua autonomia própria, que São Paulo tivesse sua autonomia própria, que o Rio de Janeiro tivesse sua autonomia própria, e assim por diante. Qual era a grande questão, pessoal? Nenhuma dessas camadas, na verdade, faziam a vontade do povo. Ou seja, nenhuma dessas camadas eram a favor da vontade da população, tá? Muito pelo contrário, você não tinha nenhuma dessas camadas que fosse de fato a favor daquilo que a população de fato precisava, daquilo que a população de fato queria, certo? Você não tinha isso dentro do Brasil durante esse período, tudo bem? Dentro dessa questão, pessoal, a gente vai ter aqui no Brasil um período onde vai haver um ato adicional chamado Ato Adicional de 1830, tá? Essa questão dessa principal medida que da regência, ela conciliou aí o objetivo de garantir a unidade nacional e a autonomia desejada pelas províncias, tá? Então era como se fosse assim, vamos tentar agradar a gregos e troianos. E aí criaram esse ato adicional de 1834, tudo bem? Dentro dessa questão, pessoal, esse ato aí, ele criou as assembleias legislativas dentro das províncias, deu ali maior autonomia para que cada uma delas pudesse decidir, né, aquilo que seria bom para o seu determinado estado, sem que a coroa te ficasse ali, de uma certa forma, sempre interrompendo, ou sempre querendo ou criando, por exemplo, um novo imposto, alguma coisa do tipo, tá? Então, nesse período, a nossa chamada regência una, né, que era o período regencial, ela vai ser substituída por esse chamado Ato Adicional de 1834, tá? Só para você ter uma ideia, pessoal, era como se fosse assim, o país ele passou a ser governado por uma única pessoa,
eleito por voto secreto, tendo mandato aí por 4 anos. Era como se fosse uma experiência republicana que a gente estaria tendo ali no Brasil, o seu primeiro contato, tudo bem? E nesse sentido, vão surgir 2 novos grupos aqui no Brasil. Os regressistas, que defendiam um governo forte e centralizado, ou seja, voltado a uma monarquia, voltado a um rei, a um grupo que de uma certa forma fizesse a vontade apenas do rei e, né, da sua monarquia, da alta aristocracia portuguesa. E você tinha os progressistas, que eram totalmente favoráveis às reformas liberais, ou seja, um governo mais liberal, um governo que desse maior autonomia para as províncias, e a partir do momento que essas províncias tivessem aí maior autonomia, pessoal, a gente vai ter durante esse período o quê? As províncias, de uma certa forma, tendo maior importância. Então, Minas Gerais tendo a sua importância, embora, né, a mineração já tenha entrado em decadência, mas a Minas Gerais tendo maior importância, São Paulo começando a ter uma importância maior pela questão do café mais à frente, e você já tinha Rio de Janeiro como sendo a capital, né, oficial ali do Império. Muito bem. Dentro dessa questão, pessoal, você também vai ter algumas revoltas regenciais, tá? A maioria dessas revoltas, pessoal, para a gente não precisar pontuar cada uma delas, a maioria dessas revoltas, revolta dos males, cabanagem, sabinada, que a gente vai ter aqui, revolta dos farrapos, eram revoltas ou que estavam ligados, querendo porque querendo, que nenhum tipo de governante brasileiro continuasse no poder e a gente desse logo autonomia para Dom Pedro II governar, ou queriam algum tipo de reivindicação, ou pela questão dos escravos, ou pela questão do preço da carne, como foi a Guerra dos Farrapos, ou pela questão como foi a Revolta dos Mares, ligada à questão dos escravos, das religiões. E aí você vai ter dentro do Brasil, pessoal, diversas rebeliões estourando em diversos lugares. Claro que às vezes, muitas vezes em períodos de tempos diferentes, mas vai ser um momento de muita instabilidade aqui no Brasil, um momento onde você vai ter diversas revoltas acontecendo, e essas revoltas que aconteciam, pessoal, cada revolta enfraquecia ainda mais o poder imperial, ou seja, enfraquecia ainda mais o poder das regências, né, o período regencial que a gente vai ter durante esse período. O importante que você precisa citar, pessoal, que todas as revoltas foram reprimidas, né? Houve uma repressão até violenta na maioria delas, tá? As tropas provinciais, elas conseguiram, de fato, reprimir todas elas, mas o mais importante disso tudo é que, assim, houve ali uma agitação já por mudanças, né? Por modificações, né? E tudo isso vai se acalmar quando nós temos aí a entrada novamente, né, a saída dos regentes, regente Feijó, entre outros, entrada novamente de Dom Pedro II no poder. E a gente vai ver isso a partir da próxima aula, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido até aqui, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.